Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora a primeira transmissão do Pred News, o canal que deixa sempre você muito informado sobre todos os assuntos condominiais. Você encontra o Pred News nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também o site www.prednews.com.br. E nesse programa de estreia, o nosso tema vai ser a diferença no papel do síndico e a administradora condominial, algo que ainda gera muita pergunta, muitas dúvidas, né? Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com o advogado Matheus Arruda e com a Somália Monique, que é gerente de carteira da Aspinilpred de Teresina. Olá, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Mayra, pela oportunidade. Obrigada, Mayra. Que bom estar com vocês aqui. Então vamos lá com a pergunta mais primordial. Qual é a principal diferença, digamos assim, entre o síndico e a administradora de condomínio? Bom, Mayra, existe uma diferença, de fato, entre as funções exercidas por cada, pessoa, né? Seja o ente despersonalizado, que é o condomínio, seja a figura da pessoa física do síndico, que por vezes é uma empresa de síndico profissional, né? E muitos condôminos tendem a confundir justamente o papel e as responsabilidades dessas duas, né? Desses dois opostos, qual seja o síndico, qual seja a administradora de condomínio. Bom, falando na função primordial do síndico, ele tem algumas competências que é tida ali do artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, né? Onde essas competências elas são respaldadas no que diz respeito a funções primordiais de gestor. A administração direta do condomínio incumbe ali a cobrança das cotas condominiais, né, dos condôminos, incumbe também responsabilidade de representar o condomínio ativo e passivamente no âmbito judicial, né, ou seja, ele responde pelas ações judiciais em que aquele condomínio recebe e também é o responsável por promovê-las, né. Digamos também que o síndico ele tem a responsabilidade de marcar as assembleias condominiais, seja aquelas assembleias para eleição de síndico, para prestação de contas, para aprovação da planilha orçamentária anual, eventual alteração do regimento interno do condomínio. Ele também é responsável, Mayra, por fazer toda a aplicação das regras previstas em convenção, né, as regras previstas em regimento, que norteiam ali o dia a dia do condômino, né? A gente sabe que é muito latente hoje nos condomínios a convivência que gera algumas complicações, né? Geram conflitos, e esses conflitos eles são controlados pelas regras existentes que são internas de cada condomínio. E o síndico ele tem essa competência de aplicar essas regras. Bom, dito isso, a gente parte para a parte da administradora, né? A administradora, ela dá todo esse suporte administrativo, em que pese o nome da empresa ser administradora condominial, na realidade, ela é uma verdadeira auxiliadora da administração do síndico, né? Porque, de fato, quem faz a administração do condomínio é o gestor, o síndico. Ele também pode passar ali os poderes administrativos, das suas funções administrativas e das suas funções financeiras a uma administradora, a uma empresa responsável, né? Mas caso isso não seja feito, de fato, a principal função de administrar é do síndico. E a administradora vai ser todo esse suporte, né? A gente pode ter como exemplo a prestação de contas desse gestor. Quem faz ali o balancete, o livro dessa prestação de contas é a administradora, né? Ou seja, o síndico ele tem a responsabilidade de prestar contas, mas quem organiza tudo é a empresa que está por trás da administração. Da mesma forma, o auxílio na aplicação das sanções. Não é o síndico que vai confeccionar uma notificação para o condômino que está fazendo barulho. Ele pode solicitar a administradora, e a administradora tem ali a perspicácia, a capacidade de fazer algo
que o síndico, por vezes, não tem a capacidade. Vou dar um exemplo, né? No condomínio, o síndico ele tem que ser o administrador, o contador, o advogado, o psicólogo. E a gente não encontra, não reúne isso em uma pessoa só, porque são funções muito específicas, né? Então, a administradora, Mayra, ela vai ter tudo isso. Ela tem esse advogado, esse contador, esse psicólogo, essa gestão de RH para os funcionários do condomínio, né, esse controle administrativo de cobrança, que uma pessoa só não tem a capacidade de ter. Então, aí está a principal característica, o auxílio à administração desse gestor. Quer dizer, não é que os papéis sejam divididos, na verdade, eles se complementam, não é isso? Por exemplo, doutora Somália, acho que você lida diariamente com isso. Os moradores acharem que, porque o condomínio contratou uma administradora, eles vão parar de cobrar o síndico. Não é assim. Isso mesmo, e assim, esse entendimento do papel, ele por muitas vezes é feito realmente pelos moradores, e principalmente quando é um morador novo, uma pessoa que passou a morar pela primeira vez em um condomínio, que aí tem que ter toda aquela educação daquele morador sobre o papel de ambas as partes. Muitos moradores, eles confundem, até mesmo aqueles que já estão um bom tempo no condomínio, o papel da administradora pelo nome si só, né? O nome de administradora, então a administração do condomínio daquela empresa. E não, nós somos uma prestadora de serviço para a gestão do síndico. É como se toda aquela atividade operacional que ocupasse o tempo do síndico, em que pudesse, dando para ele um suporte estratégico, ou seja, ele poderia ter mais tempo e disponibilidade para atender aos moradores, para entender as dificuldades e ele está trabalhando para um bom convívio e melhoria daquele ambiente, porque quando as pessoas compram um apartamento ou uma casa no ambiente condominial, eles buscam segurança, eles buscam um local onde ele possa ser valorizado cada vez mais. E aí, cabe ao síndico esse papel. E é como o Matheus acabou de falar, né, doutor Matheus, é uma amplitude de tarefas que uma pessoa só não consegue fazer. E aí, essas tarefas, elas são compartilhadas dentro de uma administradora, que tem todo um corpo de pessoal disponível e preparado para isso. Então, na administradora, há esse conflito, por muitas vezes, de moradores entender o papel de cada um. E aí ficam cobrando a administradora ao invés de, primeiramente, ir lá e conversar com o seu síndico. Isso. Mas a gente sabe que pode acontecer problemas, né? E aí, nesse caso, quem é que fica responsável por resolver? O síndico ou a administradora? Ou depende do problema? Ou pode ser um problema que seja ocasionado pelo síndico? Como saber de quem é a responsabilidade? Compreendo. Olha, o problema em si, né, ele tem vários ramos, né, ramificações. Pode ser um problema, por exemplo, entre unidades, pode ser um problema causado como se fosse um dano para o próprio condomínio, pode ser um problema, por exemplo, de morador conflituoso. Então, são vários problemas que a gente analisa a primeira raiz, né, a causa daquele problema. Por muitas vezes, com o auxílio do nosso jurídico, né, que são escritórios parceiros da advocacia, a gente busca entender e dar melhor orientação. A administradora em si, por exemplo, a gente, a Spinilpred, a gente disponibiliza meio para que seja informado esses problemas, que, por exemplo, no condomínio seria um livro de ocorrência ou contato direto com o síndico. Já para nós, a Spinilpred, a gente tem um aplicativo onde já tem lá a opção da pessoa registrar a ocorrência. Então, a gente recebendo esse problema, a gente tenta identificar da onde parte, tenta entender para se intermediar junto com o síndico. Porque, por mais que a gente faça esse auxílio, cabe a decisão da gestão do condomínio. Tem condomínios que a decisão, por exemplo, de resolução da problemática é feita de forma isolada, só com o síndico, e tem alguns que é compartilhado com as gestões de síndico, conselho, subsíndico. O doutor Matheus, né, até que tem mais tratativas vendo, né, por exemplo, na amplitude jurídica, acho que pode até me auxiliar mais, né, nessa questão desses problemas que surgem nos condomínios, né, doutor Matheus? É verdade, Somália. Os problemas, Mayra, eles chegam de todas as formas possíveis. E a administradora, ela faz que a gente chama de filtro, né? Inclusive, muitas administradoras possuem um setor chamado relacionamento. Esse setor de relacionamento, ele é o responsável por recepcionar os problemas do dia a dia do condomínio. Ele está em contato mais próximo com o cliente.
Obviamente que nem todas as administradoras possuem um setor integrado que faça esse tipo de filtragem, mas em muitas dessas administradoras existem sim, e é feito toda uma checagem da problemática, uma verificação de forma mais específica para cada caso, e aí a gente sempre dá a orientação ao gestor do condomínio da melhor forma que ele deve agir. Em que pese a responsabilidade ser do condomínio, o condomínio, para se sentir mais confortável na figura do síndico, compartilha com a administradora para que a gente possa dar uma orientação de forma mais fidedigna. E aí ele segue aquela orientação ou não, vai depender sempre da tomada de decisão da gestão do condomínio, mas as problemáticas, elas são separadas, elas são verificadas, e aí a gente faz o filtro e dá a orientação que se faz necessária para que aquele gestor, né, aquele condomínio possa tomar a melhor decisão. Mas aí, nesses casos, na hora de resolver o problema, por exemplo, os moradores estão insatisfeitos e identificaram que com o trabalho do síndico. Tem como o síndico sair, a administradora permanecer? Eles querem permanecer com a administradora? Ou, assim, o síndico que contratou aquela administradora, a administradora só pode ficar quando o síndico estiver? Como que isso acontece na prática? Caso identificado uma insatisfação por parte dos moradores, e eles queiram não contar mais com o trabalho de uma das partes. Pode ser o síndico ou a administradora. O que fazer? Mayra, como o doutor Matheus falou, né, existe empresa que tem setor de relacionamento e eu trabalho diretamente com a questão de relacionamento entre a administradora e o condomínio, né, entre os moradores, o corpo condominial. Normalmente, quando tem essas tratativas, como a gente disse até na questão da tratativa de problemas, a gente busca primeiro entender o motivo, entender o porquê, as razões que causaram essa insatisfação. Muitas vezes, em condomínios, vem uma pessoa que representa outras pessoas, outras insatisfações. A gente precisa buscar quem são essas pessoas, vamos conversar. A gente tenta conversar via Meet, porque agora tem os meios digitais de se reunirmos, né, de nos reunirmos. Então, a gente primeiro convida para uma conversa, para entender aonde há o problema, onde há o gargalo. O gargalo está na administradora. Então, a gente tenta resolver internamente qual é esse problema, porque tudo é passível de solução. Se for uma coisa, por exemplo, como você disse, direcionada da gestão, um problema direcionado à gestão do condomínio, então a gente primeiro, né, claro, dá o espaço para aquele condomínio sentir à vontade em falar o problema que sente, posteriormente a gente senta com a gestão do condomínio, tenta também entender, tenta intermediar essa relação, fazendo, por exemplo, que todos se reúnam num ambiente só para fazer essa tratativa, entender qual é a causa, tentar intermediar de todas as formas para que a gente possa chegar num consenso que seja bom para todas as partes. E aí, caso não se tenha esse consenso, a gente já passa para uma decisão, né, um auxílio, como o doutor Matheus disse, do corpo jurídico, que tem maior embasamento, por exemplo, se chegar a um conflito onde a gente não consiga ter uma solução. E aí, doutor Matheus. Bom, é exatamente isso. Mayra, voltando à questão da pergunta da insatisfação dos condôminos, né, para com o síndico e com as administradoras de condomínio, a gente tem que separar, de fato, as situações e os corpos jurídicos, né? O condomínio, ele é formado por um gestor, pessoa física ou pessoa jurídica, que não se confunde com a administradora, né? Justamente é o que a gente frisou no tópico de diferença entre administrador e síndico. Então, não tem ligação direta a uma administração do síndico com uma administradora, a não ser que a administradora não tenha dado o suporte necessário ao síndico. Então, o processo de insatisfação e exclusão daquele síndico e daquela administradora do condomínio, eles são diferentes, eles se dão de formas distintas. Posso dar o exemplo inicialmente do síndico. Existe um artigo no Código Civil, né, que determina que o síndico ele pode ser destituído do cargo por maioria absoluta dos condôminos presentes em assembleia. Então, um condômino que está insatisfeito com o síndico, ele pode promover uma Assembleia Geral Extraordinária, que
também é prevista no próprio Código Civil, né? E determinando ali na ordem do dia, né, nas discussões que vão ser feitas naquele dia, um item específico de destituição. E aí, para essa destituição, é necessário um balizamento legal, qual seja, existem 3 motivos hoje que um síndico pode ser destituído. O primeiro motivo é a não prestação de contas. Um dos primórdios, um dos deveres maiores do síndico é prestar contas, porque ele mexe com o dinheiro dos condôminos, né? Os valores das taxas condominiais pertencem ao condomínio, que pertencem a todos, é uma coletividade. Então, se o gestor não presta contas, ele fica passivo de ser destituído em uma assembleia. O segundo ponto que ele pode ser destituído do cargo é quando ele pratica irregularidades. Ele até presta contas, mas ele faz irregularidades no condomínio que não estão previstos. Por exemplo, gastos a mais ou desnecessários que não estão previstos no orçamento anual, né, que foge ao orçamento e prejudica futuramente o condomínio nas suas finanças, e outros exemplos, né? E, por fim, é aquele síndico que administra o condomínio de forma inconveniente, né? E essa última, ela é bem subjetiva mesmo. O código, ele determinou essa questão da subjetividade para esse terceiro item. E, então, ele dá um ar de amplitude muito grande, né? E com isso pode ser destituído por vários motivos que os condôminos acharem conveniente, né? Bom, em A assembleia administradora, específica, né? né, Mayra, o síndico pode ser destituído por esses 3 motivos, caso os condôminos aprovem ali pelo quórum de maioria absoluta dos presentes. Isso o síndico. Já a administradora é diferente. O síndico pode simplesmente desfazer o contrato por conta própria, ou tem que haver uma assembleia também, caso queira mais com tal administradora. Na situação da administradora, por ser corpos jurídicos diferentes, é necessário uma assembleia específica. Eu digo isso, Mayra, porque o artigo 1348 do Código Civil, ele determina que o síndico ele deve dar conhecimento imediato à assembleia das tratativas administrativas e jurídicas, ou seja, o síndico, quando recebe uma sanção judicial, uma citação, uma intimação, ele imediatamente deve chamar uma assembleia e explicar aos condôminos o que está acontecendo. Da mesma forma, os procedimentos administrativos importantes. E a administradora do condomínio, ela é muito importante para a vida do condomínio, né? Então, é um procedimento administrativo que deve passar por assembleia condominial em uma pauta específica. Geralmente, os condomínios fazem ali uma assembleia de mudança de administradora e levam propostas de outras administradoras, que pode ser ou não aprovado pelos condôminos, e aí, posteriormente, existem alguns procedimentos administrativos que são adotados, que é o que a gente chama de transição entre administradoras. Tá certo. E, assim, eu acredito que nesse sentido, o que pode acontecer algumas vezes é ficar síndico responsabilizando a administradora. É muito comum isso, Somália, no dia a dia que você já tem muito mais contato com isso. É comum o síndico responsabilizar a administradora por um problema e ficar nisso, e às vezes os moradores, como você disse, nem todas as administradoras têm o setor de relacionamento, acabam por acreditar ou não sabem como lidar com essa situação e fica nessa questão, o que fazer? Acontece, não é algo que acontece assim rotineiramente, é questões esporádicas e bem específicas, como o próprio doutor Matheus disse. Quando acontece, por exemplo, esses casos, muitas vezes os moradores eles chegam para a administradora, né? Porque se o síndico chegou a responder colocando a culpa, por exemplo, na administradora, é porque houve a ele um questionamento. Então, esse morador que questionou o síndico, ele vai procurar a administradora satisfações do que ocorreu.
Então, assim, quando acontece isso do morador procurar administrador, entender o processo, nós recepcionamos ele, informamos quais foram as tratativas tratadas, se for, por exemplo, de assuntos específicos, se eu vou exemplificar, por exemplo, alguns pontos que o próprio doutor Matheus já elencou, se for, por exemplo, atraso de prestações de contas, se for por um pagamento que não foi realizado. Então, a gente vai demonstrar o que aconteceu para aquele processo em específico. E aí a gente vai demonstrar para o morador. E aí ele vai tirar suas próprias conclusões se de fato foi a administradora ou se foi o síndico. Embora que se tenha em ambos os casos, mesmo que seja o administrador ou o síndico, são casos em que, acontecendo, a gente de imediato, a gente pode se retratar ou o síndico, a gente convida o síndico para que a gente chegue numa conclusão para que esse mesmo questionamento, se houver por um outro morador, seja alinhado, porque a gente vai demonstrar o que aconteceu, o síndico com certeza ele vai ter clareza naquelas tratativas e não ter mais esse questionamento. E quando acontece também esse questionamento, se não for de forma individualizada, do morador procurar a administradora, acontece muito até no ato assemblear, durante uma assembleia, né, que há o questionamento do morador, por exemplo, o síndico jogar a responsabilidade para a administradora. E a gente só vai pontuar o que cabe a nós, prestadores de serviço, para a gestão do condomínio, as atividades que nos cabem, o que foi realizado dentro dessa tratativa, para que o morador tenha conhecimento e ciência de quem coube aquela responsabilidade. E aí, nesse sentido, fica evidente que é importante saber escolher tanto o síndico como a administradora que vão atuar no seu condomínio. Quais as principais dicas para escolher bem o síndico e a administradora? Bom, Mayra, o ponto principal quanto a um síndico é saber se ele tem um trato específico, é uma expertise em relações humanas, né? O síndico, ele trata diariamente com várias pessoas, vários condôminos, prestadores de serviço, para com a própria administradora, né, funcionários. Então, ele tem muito trato humano, né? E é necessário um pouco de expertise nessa área. Por isso existem aí várias gamas de empresas que atuam nesse segmento, que são os síndicos profissionais e gestores condominiais. Eles são profissionais que atuam diretamente no engajamento dessas atividades e competências designadas ao síndico, né? Então, na hora da escolha, se existe síndico condômino, no condomínio não existe nenhum interessado em se candidatar a síndico profissional, o importante é encontrar um condomínio que seja comunicativo, seja proativo, que esteja disposto, né, em enfrentar os desafios que o condomínio oferece. E, caso não exista a figura desse síndico condômino, procurar um profissional no mercado, de fato, que tenha um renome, né, buscar saber as suas qualidades, as suas opiniões, da forma que ele trabalha, né? Inclusive entrar em contato com outros condôminos, de outros condomínios que ele trabalha, para coletar informações e, consequentemente, escolher o melhor profissional. Já a administradora, é necessário também fazer esse apanhado de informações, né, da forma que ela trabalha, saber se de fato tem um nome no mercado, se de fato cumpre com suas obrigações perante aos seus clientes, né? É simplesmente entrar em contato com os clientes da administradora e questionar: olha, essa administradora de fato cumpre o papel que promete, né? Cumpre aquilo que de fato ela vende, e aí você consegue ter uma perspectiva de escolha melhor daquela empresa administradora do seu condomínio, né? Consequentemente, você evita surpresas, né, ao longo daquela relação contratual. A gente indica até, Matheus, visitar, né, a administradora para conhecer quais são os departamentos, quais são os serviços que são ofertados para o condomínio, porque quando uma vez escolhido um síndico para ser que seja um morador e que nunca teve essa vivência de gestão condominial, maior suporte, né, para esse síndico eleito novo nesse ramo
é uma administradora que possa atendê-lo em todas as suas necessidades, em tudo aquilo que lhe compete como gestor a ser apresentado para aquele condomínio. Então, é muito bom também que seja feito visitas nas administradoras para conhecer os departamentos, conhecer as pessoas com quem o condomínio irá tratar, quais são as tratativas que eles fazem junto aos gestores, solicitar, como o Matheus disse, né, referência entre os condomínios, como essas administradoras administram os determinados condomínios, quais são as dificuldades encontradas. E aí é até interessante quando ele faz essa pesquisa, por exemplo, com outros condomínios, é pontuar aquelas dificuldades que aquele condomínio teve e na visita àquela administradora já questioná-la como ela vai fazer, por exemplo, se acontecer aquilo no condomínio dele. Então, qual vai ser a tua tratativa? Como que você vai resolver se aconteça isso no meu condomínio? Porque, de uma certa forma, você já tem aquilo que aquela administradora faz de bom. Então, você vai procurar saber daquela administradora o que ela vai oferecer para você quando acontecer aquele problema que aconteceu em outro condomínio, para que ele já tenha certeza que aquela administradora, ainda assim, vai ter suporte total para o condomínio. E é importante ficar atento, né? Acredito que nem sempre a menor tarifa é a melhor solução, né? Sim, sim, com toda certeza. Bom, a questão do custo-benefício, né? Eu não posso analisar quanto aquilo vai me custar, mas sim analisar quanto aquela empresa vai me proporcionar, o quanto eu vou ter valorizado o meu condomínio, a unidade que eu comprei, né? Que é o meu bem maior. Isso que você falou, né? A questão de ser uma empresa capaz de dar todo o suporte necessário quando for preciso, né? Isso mesmo. É isso, Maria. É importante, né, você contratar de fato uma empresa, né, que vá trazer os melhores benefícios. Então, existe também toda uma tratativa documental, né? Análise do contrato é importante. O condomínio precisa ter uma assessoria específica que faça uma análise aprofundada daquelas cláusulas para que não venha prejudicar o condomínio. E como existe uma dificuldade no que diz respeito à retirada da administradora, que tem que ser por assembleia, muitas vezes, pode ser que tenha algo no contrato que dificulte, né, essa saída, que o condomínio venha arcar com algum ônus. Então, é sempre importante essa análise inicial, né? Tem que ser a melhor administradora, com o melhor custo-benefício, às vezes, né? Nem sempre, e também levando em conta os serviços e o nome no mercado. Então, o cliente ele deve escolher, né, sempre aquilo que de fato é melhor para o seu condomínio. E os moradores, aqui a gente lembra, né, chamar a atenção que a parte principal é deles, né, de fiscalizar, de estar presente no dia a dia, de saber o que pode ser cobrado da administradora, o que é responsabilidade do síndico, ter um relacionamento mais estreito com os dois, né, e isso tudo vai facilitar e melhorar muito, acredito que o convívio nessa sociedade condominial. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a Somália Monique, que é gerente de carteiras da Asp-Newpred Teresina, e o advogado Matheus Arruda. Muito obrigada a vocês, gente. Foi muito, assim, enriquecedor essa nossa conversa. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Agradeço, Mayra, pela oportunidade inicialmente. Parabéns pelo trabalho. Aceito novos retornos, caso seja convidado. E obrigado também pela companhia na tarde de hoje, Somália. Com certeza, estaremos sempre mais conectados, mais próximos, para levar ao público informações sobre todo esse vasto universo condominial, todas as dúvidas de todos os temas. Muito obrigada. Você já sabe, né? Quer acompanhar mais sobre o Pred News, mais sobre esses assuntos condominiais? Basta acessar o site www.prednews.com.br ou ainda através das redes sociais, o Instagram e o Facebook. Tchau e até a próxima.